Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tenham um bom dia. Hoje é quinta-feira, é dia 17 de 9 de 2020, 17 de setembro de 2020. E nós vamos para mais uma aula. O dia de hoje pode ser perfeito, só depende de você. Faça a sua quinta-feira valer a pena. E vamos lá, seguir, não é? Planejamento de hoje. Hoje nós só vamos estudar língua portuguesa. Nós vamos no livro Buriti Mais Português, que é aquele livro, esse livro aqui, tá? E vamos fazer as páginas 122, 123, 124 e 125. Depois nós vamos para o caderno fazer a ortografia das letras L e R e a escrita do nome das figuras das páginas 124 e 125 do livro Buriti, que nós já vamos ter estudado, tá? Vamos fazer o nome das figuras, só o nome no caderno. Muito bem, então vamos lá. Começar lá no livro, na página 122. Lá na página 122, pede o seguinte. Então, nós vamos ver aqui as letras L e R no final da sílaba, das palavras, tá? Então, aqui nós temos 3 objetos. Só que os objetos estão quebrados, tá? Nós precisamos descobrir o nome deles e escrever aqui nessas linhas. Então, ó, isso aqui é um anel, né? Então, você vai escrever aqui. Isso daqui, o que é isso? É um martelo. E isso aqui é um jornal. Então, você vai escrever esses 3 nomes aqui. Anel, martelo, jornal. Então, ó, anel termina com el, e L, né? Martelo, martelo, olha o ar aí, né? A e R. E jornal, eu tenho o or no começo e o ao no final, né? Então, essas 3 palavrinhas. E leia a tirinha. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só tá faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. Então, aqui, depois de fazer a leitura, nós vamos fazer esses exercícios embaixo. Escreva as palavras que têm a letra L em final de sílaba. Então, todas as palavras que têm a letra L no final da sílaba, aqui dos balõezinhos da tirinha, vocês vão escrever aqui. Todas elas. Tem que ter o L no final, tá? Só o L. Como no caso de anel, tá? Que termina com o final el, tá? Jornal, no caso também, porque termina em al, tá? Mas esses são só exemplos. Vocês têm que pegar aqui dos balõezinhos, tá? As palavras que estão aqui nos balõezinhos. E na letra B, escreva as palavras que têm a letra R no final da sílaba. Então, procurar aqui, ó, por exemplo, ficar tem a letra R no final da sílaba. E aí vocês vão ver se tem mais alguma e escrever, tá? É só as que estão no final da sílaba, tá? Em muitas palavras da língua portuguesa, as letras L ou R aparecem no final da sílaba, né? Então, aqui, casal, o L no final. Casar, o R no final. Então, casal, casar. Olha a diferença do L e do R, né? E aqui podem aparecer também no começo da sílaba. Polvo, porta. Então, ó, de novo a diferença, né? Ou, né? Ao, el, il, ou, ol, né? Muitas vezes o E
o L, quando ele estiver junto com o E, ele vai ter som de el, né? E o O, no caso de polvo, né? Ele vai ter o som de O. Só que pólvora, por exemplo, ele tem esse som de OL, né? Então, o O e o L, muitas vezes eu vou dizer ou OL, né? O OL, ele é mais fechado. O OL, ele é mais aberto. Eu abro mais a boca para pronunciar, tá certo? E porta, né? Porta, olha o som do R. Então, porta e a palavra por. Percebe que por, eu falo com a boca fechada. Por. E por, eu abro mais a boca. O O de porta é aberto. Mas a letra é a mesma. É a letra O, tá bom? Ou letra O, né? Depende da palavra que eu for falar. Tá certo? Na escrita não tem diferença. Vai ter diferença na fala. Tudo bem, meus amores? E aqui o número 2. Com um colega, organize no quadro as palavras a seguir. Preste atenção ao L e ao R em final de sílaba. Folga azul. Então, aqui eu tenho o L no começo da sílaba e aqui o L no final. Réptil. Então, aqui o L no final. Fêmur, R no final. Zíper, R no final. Galpão, o L no começo. Tonel, aqui o L no final. E força, o R no começo. Curto, R no começo. Florir, tem o R no final. Culpado, tenho o L no começo. E barco, eu tenho o R no começo. E aqui, vocês vão organizar no quadro essas palavras. Aqui nesse quadro, vocês vão colocar todas as palavras em que o R está no começo da sílaba, tá? Aqui nessa coluna, vocês vão colocar as palavras que têm o R no final da sílaba. Aqui, as que têm o L no começo da sílaba e aqui as que têm o L no final da sílaba, tá? Então, perdão. Vou dar um exemplo de cada um aqui. Perdão, que palavras dessas aqui que nós lemos que eu posso colocar aqui, ó? Eu posso colocar, tem que ser lá no começo, então eu posso colocar força, tá? Aqui, R no final, posso colocar fêmur. L no começo, eu posso colocar galpão. E L no final, eu posso colocar tonel. Tá? E aí vocês vão organizando as palavrinhas. Número 3. Qual é o nome do terceiro? Qual é o nome do terceiro e do quarto mês do ano? Então, terceiro mês é janeiro, é o primeiro, fevereiro é o segundo, março é o terceiro e abril é o quarto. Então, março, né? Com R no começo da sílaba e abril com L no final da sílaba, tá? Complete a lista com o nome dos planetas do sistema solar. Então, aqui, vocês vão colocar os nomes dos planetas do nosso sistema solar. Aí vocês vão pesquisar para completar, tá? Aqui são vários, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ao todo, é uma lista de 8 planetas. Acho que até tem mais, mas esses que vocês vão colocar aqui são os principais. Eu quero que vocês pesquisem os nomes e coloquem aqui, tá bom? Muito bem. Agora vamos lá para o exercício 5. O professor vai fazer um ditado.
Atenção às palavras. Então, agora eu vou fazer um ditado. E vocês vão colocar... Esse daqui, meus amores, podem fazer no caderno, tá? Se não couber aqui no livro, eu acho que não cabe. Podem fazer no caderno. Tá? Podem colocar lá no caderno. Depois, na hora que vocês forem pro caderno, vocês coloquem lá. Coloca a página 123, ditado, tá? Primeira palavrinha. Urso. Segunda palavrinha. Forca. Terceira palavrinha. Verme. Quarta palavrinha. Arco. Quinta. Fugir. Sexta. Mel. Sétima. Gentil. Oitava. Almoço. Nona. Olfato. E décima. Elfo. Então, eu fiz um ditado, tá? De 10 palavrinhas que tenham L e R, ou no começo ou no final da sílaba, tá? E aqui no livro não tem espaço, então vocês vão lá no caderninho, tá? Podem fazer no caderninho. Coloca a página do livro, o número 5, que é do exercício, e as palavrinhas que eu ditei, tá certo? E é claro que depois eu vou mandar a correção de todas as páginas para vocês no grupo, para vocês corrigirem, tá bom? Atenção às palavras L e R, né? Ah, não, isso aqui a gente já fez. Bom, agora esse não confunda, B ou P. Então aqui tem palavras que se escrevem com B e palavras que se escrevem com P. Então vocês vão colocar aí a letra correta de cada palavra, tá bom? E agora, nós temos aqui memória visual, álbum de animais e de flores. Então, vocês têm aí as figuras de alguns animais e de algumas flores, tá? E vocês têm que completar com a sílaba que está faltando. As sílabas são essas aqui, ó, que estão em azul aqui do lado, tá? E se você tiver alguma dúvida em como se escreve o nome aqui da figura, você pode olhar nesse quadro azul, tá? Aqui, golfinho, margarida, flamingo, ciclame, formiga, porco, borboleta, crisântemo, zebra, lagartixa, orquídea, gralha, primavera, guepardo, tartaruga, carneiro, caracol, beija-flor, polvo, cravo, urso, malmequer. Então aqui nós temos figuras, né, cujos nomes são escritos, cujos nomes, né, em algumas das sílabas vão ter a letra L ou R, tá? Muitas vezes esse L ou esse R vai estar no começo ou no final da sílaba, e muitas vezes ele vai estar junto com duas consoantes, como é o caso de beija-flor, né? O L vai estar
o L vai estar entre o F e o O, né? O L, ele vai estar não entre duas consoantes, mas entre uma consoante e uma vogal. Eu vou ter o F, o L e o O, né? Então, o L vai estar aí entre o F e o O, que é vogal, tá bom? E são esses exemplos de palavras que nós temos aqui. E no caderninho, agora nós vamos fazer mais um pouquinho de atividade. Nós vamos fazer o cabeçalho, tá? Professora Elvira e Yolanda Ervas, a data, o dia da semana, como vocês estão acostumados. E aí, aqui, meus amores, vocês podem fazer o ditado. Eu vou até colocar aqui para vocês, eu não tinha colocado, mas eu vou até colocar aqui, ó. Então, o número 1 vai ser o ditado da página 123, tá? Vai ser o ditado da página 123. Que é o ditado de 10 palavrinhas, ok? E aqui vocês vão copiar essas palavras e vão estudar, tá certo? Aqui eu coloquei palavras com AU, EL, IU, OL, U. Embaixo tem palavras que se escrevem com L, mas esse L tá entre uma consoante e uma vogal. Então, ele vai ter um som diferente, tá? Ó, por exemplo, alface, flanela. Então, olha a diferença que o L vai fazer aí entre essas duas palavras. Vai ter um som totalmente diferente, né? Amável, flecha, anil, clima, olfato, bloco. Então, olha aqui o som do ol, do olfato aqui, né? E bloco, né? Esse L aqui vai fazer um som bem diferente. E último e fluido. Então, U e flu. Quando eu tenho L entre uma consoante e uma vogal, eu vou ter um som diferente, tá certo? E aqui a mesma coisa. Quando eu tiver um R no meio de uma consoante e de uma vogal, eu também vou ter um som diferente. Aí aqui nessas palavras de cima eu coloquei ar, palavras com ar, ir, or e ur, seja no começo ou seja no final da sílaba, tá? E a primeira aqui é arte, mexer, fingir, forca, furto. E embaixo eu coloquei palavras que tem o R entre uma consoante e uma vogal. Então, eu coloquei cravo, breno, criar, crosta e fruta. Olha só a diferença que faz no som. Perceberam isso? Muito bem. Então, vocês vão copiar no caderninho e depois vão ler um pouquinho, tá? E o número 3, famílias silábicas do L e do R. Então, aqui eu coloquei as famílias, né? Do AU, EL, IU, OL, U, de letra maiúscula de forma e de letra minúscula de forma. Tudo de forma, tá? E aí eu coloquei algumas palavrinhas, ó. Alma, pastel, funil, olfato, multidão. Vocês vão copiar também, tá? E agora eu vou fazer a família do ar, ir, or, ur, de letra maiúscula e de letra minúscula de forma. Então, ar, ir, or, ur. E aí, algumas palavrinhas também com essas sílabas, tá? Amar, erguer, sorrir, corneta, burca, ar, ir,
ur. Muito bem. Agora nós vamos para o exercício 4. No exercício 4, nós vamos copiar o nome daquelas figuras lá do livro que vocês tiveram que completar com a sílaba que faltava. Vocês vão copiar o nome delas aqui, tá? Golfinho, margarida, flamingo, ciclame, formiga, porco, borboleta, crisântemo, zebra, lagartixa, orquídea, gralha, primavera, guepardo, tartaruga, carneiro, caracol, beija-flor, polvo, cravo, urso, mal me quer. Certo, meus amores? Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham acompanhado a aulinha para entender e perceber a diferença do som das palavrinhas, tá? Quando eu tenho o R e o L no início ou no final da sílaba, ou entre uma consoante e uma vogal, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e amanhã não, depois, né, que vocês tiverem entregado as atividades no grupo, eu mando a correção para vocês corrigirem. E caso vocês tenham tido alguma dúvida e deixar certinho aí no caderno e no livro, tá certo? Beijos e até sexta-feira.